Fala galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa segunda temporada do Privacidade em Foco. Eu sou a Mariana Risse, sou advogada especialista em proteção de dados e DPO. E estou aqui com a minha queridíssima Karina. Fala pessoal, que saudade de vocês, hein? Espero que vocês já tenham visto o nosso primeiro episódio da segunda temporada, que inaugurou esse recomeço que está incrível, né, Mari? Para falar a verdade, vocês não podem perder nenhum episódio dessa segunda temporada. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Karina Santos, também sou advogada, especialista em privacidade e proteção de dados e atuo como DPO, ajudando as empresas de todo o Brasil a se adequarem a essa lei. Hoje aqui nesse episódio nós vamos falar de um tema muito interessante, apostas esportivas, as famosas bets. Um tema que ele é polêmico, que tem gente que gosta, tem gente que desgosta, mas a verdade é que é um tema que está diretamente relacionado à proteção de dados e à privacidade. Se você é um apostador, um usuário das bets, fica aqui com a gente. Se você é uma empresa que deseja prestar serviços para esse novo mercado, vem também. E se você é um curioso, alguém da área jurídica que quer aprender mais, esse é o episódio para você. E hoje a gente tem aqui um convidado muito esperado, um convidado que a gente agradece muito pela generosidade, por aceitar o nosso convite. E a gente trouxe aqui simplesmente Gustavo Godinho, alguém que além da experiência jurídica, da experiência em privacidade, agora mergulhou nesse novo mercado. Gustavo, seja muito bem-vindo, ou melhor, Godinho, porque é assim que ele gosta de ser chamado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fica à vontade, conta aqui pro pessoal quem é você, o que você faz e como é que é esse universo das bets, afinal de contas. Legal. Gente, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a plateia que vocês têm online, que vai poder assistir a gente. Enfim, estou à disposição online em caso de dúvidas aí no futuro. E acho muito legal a possibilidade de dividir com vocês o que tem sido esse momento de estar num segmento novo, um segmento que tem sido bastante falado, cheio de dúvidas, cheio de informações não só positivas, mas também algumas neutras, outras negativas, fake news, enfim, etc. Algo muito pujante. A gente tem discussão em CPI, em ações civis públicas, enfim, de todas as formas possíveis e imagináveis. Tem notícia em jornal toda hora, mas para quem quer fazer a coisa certa, eu acho que a gente tem como fazer ela acontecer, seguindo melhores práticas, seguindo compliance, enfim, com maturidade, trabalhando com jogo responsável, enfim, mas eu acho que isso a gente pode falar ao longo do nosso papo. Mas quem é o Godinho ou quem é o Gustavo Godinho, que vocês perguntaram, enfim, para quem não me conhece, que enfim, eu acho que é a grande maioria, mas vamos lá. Eu tenho 22 para 23 anos de formado, nascido, criado em São Paulo, casado com 2 filhas, e aí um beijo para elas. Papai chega aí mais tarde, depois que acabar aqui a gravação, ou seja, já fica a dica que a gente está gravando à noite, né? Desde 2007, eu fiz a transição de advogado de escritório para advogado em empresa, ou seja, eu passei a ser não só advogado como executivo jurídico, e eu acho que essa grande transição é muito legal porque você deixa de enxergar o jurídico como fim e passa a enxergar o jurídico como meio. E o teu fim é o mesmo que o fim da pessoa de finanças, do RH, de logística, de segurança da informação, dos diretores, enfim. Ou seja, garantir EBITDA, P&L, evitar riscos e ajudar a empresa a atingir aí os seus objetivos. Então, eu passei por Tivit, foram 4 anos, uma empresa de TI, call center na época. Depois eles tiveram uma cisão, viu o IPO da empresa, depois vi a empresa fechar capital e ser adquirida por um grupo europeu. Passei pelo grupo UOL, vi o começo do PagSeguro, sim, boa compra, enfim, um grupo que tinha uma sequência, uma gama de produtos e serviços online gigantes. Enfim, e hoje o PagSeguro não é mais PagSeguro, é PagBank, né? Então, gigantesco, eu vi ele começando lá atrás, as pequenas e minizinhas, as POS, enfim, vi toda essa parte acontecer. Depois fui ser head do jurídico de uma empresa que fazia mitigação e prevenção à fraude chamada ClearSale. Fiquei 3 anos nessa empresa.
e isso foi prévio à LGPD, mas foi durante e após o Marco Civil da Internet. Então a gente já começa a ver questões de privacidade sendo mais faladas e assim por diante. 2016, diga, Mari. Desculpa te interromper, mas assim, para quem não está nos assistindo, o Marco Civil da Internet foi uma legislação que ficou muito famosa e muito elogiada pela ampla participação popular que ela captou. Então, já estar numa empresa dessa, no momento que foi todo o processo de aprovação do Marco Civil da Internet, é um baita de um diferencial. Só para você ter uma ideia, em 2010, 2011, para finalizar 2012, infelizmente, eu não concluí, porque minha filha nasceu aí de 2012 para 2013, minha primeira filha, mas eu cheguei a começar uma pós-graduação em Direito de Informática na ESA da OAB. Tive aula com o finado Danilo Doneda, que foi um cara sensacional em todos os sentidos. Omar Kaminsky, Alexandre Ateniense, outros grandes professores e profissionais no segmento. E a gente, como academia, pôde lá nos meados de 2011 mandar como academia sugestões para a parte de privacidade do Marco Civil. Lembrando, né? Primeiro consulta pública de dados pessoais no Brasil veio em 2010. Primeiro projeto de lei da LGPD veio em 2012. O Marco Civil vem em 2014 e depois vem toda a sequência até a LGPD em 2018. Mas aí 2016, né? Eu tava lá ainda na ClearSale. No meio do furacão. No meio do furacão, chega a GDPR. 25 de maio de 2016. Todo mundo deve lembrar aquela chuva de e-mails, leia e dê consentimento para termos de uso, para política de privacidade, aquela coisa. Um monte de gente nos Estados Unidos não conseguindo acessar, porque tinha toda uma questão entre Estados Unidos e Europa. E 2016 foi ano de vazamento de dados da Dilma, Wikileaks, Facebook, Cambridge Analytica, enfim. E toda uma discussão na Câmara dos Deputados e no Senado pegando fogo. Que super catapultou, assim, o processo de aprovação da nossa legislação. Deu uma acelerada, com certeza. Tanto que aí de 16 para 18, existiam 3 projetos de lei que se fundiram. Veio a surgir o PLC, se não me engano, 53. Se a memória do tio tá boa, né? Para quem não sabe, enfim, adoro brincar por conta da minha idade, enfim. Mas... E aí a gente teve a junção dos projetos de lei para, a partir de agosto de 2018, agosto, setembro, enfim, a gente passar até a LGPD e a contagem do prazo ali de vacatio legis. Da ClearSale eu fui para a Whirlpool, e na Whirlpool foi a minha virada de chave. Eu já estudava, já acompanhava o assunto, já tinha o gosto pelo assunto, mas comecei a passar a trabalhar com o assunto. E aí, em resumo, Care Plus, uma operadora de saúde, PicPay. Consegui passar e ter a minha contribuição para estruturar 3 programas de adequação diferentes em 3 empresas de porte diferente, setores com objetos sociais diferentes, 2 com setores regulados, uma não, mas uma multinacional de 100 anos, uma empresa de saúde de um grupo global e outra ainda aqui uma empresa regional, mas gigantesca, com dados aí de mais de 40, 50 milhões de usuários. Aí, pessoal, só para também contextualizar, a diferença de você estar atuando com a LGPD dentro de setores regulados ou não, é porque você não só precisa atender a lei em si, mas você também tem os normativos específicos sobre regulação de proteção de dados das próprias agências reguladoras. Então, por exemplo, no caso da Anvisa, você vai do setor de saúde, a CVM, para assuntos envolvendo valores mobiliários e por aí vai. Enfim, O Bacen, SUSEP, faz toda a diferença, porque você precisa atender não só a lei nacional, que tem aquele caráter mais genérico, né, principiológico, que tem a nossa lei, mas também as normas específicas de setor. Então, isso faz uma super de uma diferença também. Bom, já deu para perceber que o nosso convidado tem... É o que eu ia dizer agora. Vocês viram que a apresentação dele já foi uma aula, né? E detalhe, ele ainda não terminou a apresentação. A gente tem 10% do currículo dele. Enfim, mas depois de PicPay, foram 3 programas de execução e de adequação entregues, né? Inclusive o do PicPay, assim, com números, KPIs, OKRs, ou seja, eu conseguia trazer números e métricas que justificassem e comprovassem melhoria em processos, automatização, otimização de processos. Não chegamos a ter multa, não chegamos a ter um tipo de indenização
direta e específica voltada para LGPD, para vazamento, para incidente de segurança, enfim. Então eu consegui ter uma estrutura de equipe, de time, especialmente no PicPay, porque já era o terceiro programa, a gente já vivenciava um momento com mais maturidade, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que demorou um tempo para surgir depois, inclusive do término da própria LGPD, do término do vacatio legis, né, do tempo de adequação. Ainda Desculpem o levou- latim, gente, mas terminou, mas a gente já estava num momento com mais maturidade, e assim, sem multa, sem indenização, sem processo de fiscalização, e as duas intimações que na época a gente recebeu foram respondidas e aquilo acabou sendo arquivado, né? Maravilha. E de lá, eu acabei saindo num layoff, foram, acho que, quase 1.000 pessoas que acabaram deixando a companhia, tive um tempo de transição e acabei tendo a possibilidade de conhecer um mundo novo, um segmento novo, que é o segmento de jogos, apostas e cassino online, que é o segmento aí das bets. E hoje tô há 9 meses. Quase um filho. Quase um filho pariu, enfim. E eu passo hoje a ser o responsável pelo jurídico, pelo regulatório e pela parte de privacidade e proteção de dados de uma empresa criada no Brasil para ser a responsável por 2 marcas e 2 plataformas, né? Todas as bets surgem, né, só para finalizar, de paraísos fiscais, enfim, independente se é Curaçao, se é Malta, se é Ilha dos Homens, independente de onde for, mas pela legislação, e acho que a gente vai poder até falar um pouquinho disso, todas elas são obrigadas a segregar a sua operação global da operação do Brasil, criar uma empresa e passar a atender não só o marco legal das bets e dos jogos, como as mais de 30 portarias que foram sancionadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, que é o órgão, a autoridade, enfim, não vou entrar em aula de direito administrativo aqui, mas é a entidade que cuida de todas as operadoras que estão licenciadas para prestar um serviço no Brasil, né? E que passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2025. Considerando todo esse cenário regulatório que você traz aqui pra gente, explicando um pouquinho de como você foi parar nesse universo das pets, explica pra gente o que tá rolando, assim. Qual que é o panorama que a gente pode esperar desse mercado? Ele é um mercado real que veio pra ficar? É mais uma modinha? Eu acho que as pessoas têm muito essa dúvida do que representa o mercado das bets hoje no Brasil. Na minha visão, ele veio para ficar. O governo ele tá literalmente comprado com a ideia. Tanto que tudo precisa ser segregado. Dados, contas bancárias, tributo, infraestrutura. Então, vou trazer alguns exemplos para vocês. Eu tenho uma portaria 2 que fala que eu preciso ter servidores certificados com o ISO 27001 e que eu tenho que literalmente cumprir regras da LGPD e a norma da NPD que fala sobre transferência internacional. Só que se eu não tenho tratado, se eu não tenho decisão de adequação, SCC, BCR, ou se a gente estivesse falando em GDPR, eu falaria em derogations, né? Mas aqui eu estou falando de consentimento ou questões excepcionais. Se eu não tenho efetivamente nada disso, e para fim de não ter risco, eu preciso trazer o servidor para o Brasil. Por que também? Diferente de outros setores, para que um dos requisitos para eu receber uma licença, seja provisória ou definitiva, é eu ser avaliado por um certificador internacional independente. E um dos itens de certificação, para a parte inclusive de segurança e privacidade, era eu comprovar para ele onde estava o meu servidor, o meu cloud, o mainframe, vai independer se fosse físico ou virtual, né? Com quem era feito o contrato, obviamente eu não precisaria mostrar o contrato. Se eu tinha a certificação própria ou atrelada ao terceiro, né? E se fosse fora do Brasil, se eu conseguia cumprir a LGPD e a normativa da ANPD com relação à transferência internacional. Eu tinha também Que já é impossível. uma outra portaria, enfim, teve gente que assumiu o risco, a gente preferiu não assumir, a gente trouxe servidores de grandes big techs, simplesmente fez um aditivo, trouxe de lá para cá. Segundo ponto, tinha uma outra portaria que falava de transferência não só de dados, mas de valores para cá. Você podia optar por fazer ou não, ou simplesmente chegar e falar assim, tem um site aqui, se você quiser sacar, saque. Se você quiser exercer seus direitos do titular, com base em artigo 18 da LGPD, você tem como fazer a partir desse site, e aí tinha um prazo para isso acontecer.
Então você tinha mais de uma opção ali que você, baseado nessa portaria, tinha que cumprir. Ou seja, segregado total. Se você decidisse transferir o dinheiro e transferir os dados, você tinha uma série de requisitos também a cumprir. Então, a decisão era de cada empresa, qual opção ela optaria. Em manter os dados num site fora, mas dar a possibilidade de o titular de dado exercer os seus direitos e ou sacar ou transferir os dinheiros que estavam nessa conta. Porque o dinheiro que está numa conta, quando a gente fala em bet, é uma conta gráfica. Uma conta dentro da aplicação, dentro da plataforma do jogo. E aí eu falei que também segrega por conta quando a gente fala dentro da empresa, mas que a gente não pode misturar situações. E quando eu falo misturar situações, a gente tem dois tipos de conta empresa. Internas, não relativas ao jogador, para simplesmente ter aquela questão de registro contábil com relação ao dinheiro que ele aposta, que ele usa. Eu tenho a conta proprietária e eu tenho a conta transitória. Conta proprietária é onde fica o dinheiro da empresa, efetivamente. E a conta transitória é onde fica efetivamente o dinheiro de todos os jogadores. Vários. E essas contas não se comunicam. Então, para quem não tá muito por dentro desse mercado, a gente poderia separar os players, né? Os principais players do mercado de bet entre os jogadores, as bets e quem mais? Quais são os eu acho principais? que eu Vamos lá, até você tem fazer os PSPs, que são os provedores de pagamento, você tem os fornecedores de antifraude, você tem os fornecedores de cloud, enfim. Você tem um ecossistema, e eu tive a oportunidade de te encontrar numa feira no Rio de Janeiro que Exato. lidava com todo esse ecossistema. Todo o ecossistema Enfim. de bets. E lá, todo o ecossistema estava lá. Não só as bets, que a gente pode chamar de bets, de operadora, enfim. Esse é o ponto que eu queria dar uma pausa para a gente entender assim, afinal de contas, quem são as bets? Que empresa é essa? Hoje, uma bet no Brasil é uma empresa constituída em território nacional, né? Que tem um KNAI específico, ou seja, eu preciso ter um KNAI específico para jogos de azar. E tem que constar ali o jogo de azar. Você pode ter outros KNAIs, acessórios, enfim, mas você tem que ter um KNAI específico. Agora de cabeça eu não me lembro o número, mas quem consultar qualquer CNPJ de qualquer Já manja, já vai entende. conseguir encontrar o KNAI, porque ele vai ter o cartão do CNPJ, enfim, e vai ver esse KNAI. Enfim, você tem que ter isso. E a partir daí, você tem toda uma questão tributária, fiscal, regulatória, trabalhista, previdenciária. É uma empresa como qualquer outra, só que é regulada, e ela passa a ser tão ou mais regulada que a instituição financeira ou instituição de pagamento. Então, aquela ideia de que uma bet não é falcatrua, que uma bet é algum tipo de coisa ilícita, ela já ficou no vamos passado. lá. Até 2018, ela era 100% vista num cenário escuro, e aquilo era visto como uma contravenção penal. A partir de 2018, a gente passa a ter regulação. A partir de 2023, final de 2023, a gente passa a ter muita regulação. Muita. Interessante. Então, hoje você tem mais de 100, cento e tantas bets devidamente reguladas. Mas você tem ainda um mercado cinza, você tem ainda um mercado irregular. E aí é um trabalho da SPA, da Anatel e dos próprios operadores de lidar com essas empresas que de forma Outliers. ilegal... Porque, vamos lá, outro ponto que eu preciso ter. A bet regular não vai ter um domínio.com. Ela vai ter para suas operações fora Brasil. A bet vai ter um único domínio. Esquece espelho, esquece redundância, esquece outros top-level domains, outros country codes level domains, etc. Mari, você tem um background de PI, então tô chovendo no molhado aqui com você. Não, mas a ideia Mas acho que é pro público, é legal entender. Isso. Eu posso ter um domínio por bet. E o finalzinho dele, o top level domain dele, ele vai ser xpto.bet.br, ok? Maravilha. Só que você tem ainda muitas no .com, .net, .is, .aquilo. No último mês, a gente denunciou, usando o nosso nome no domínio ou domínios similares, usando termos, enfim, palavras-chave. E tem gente tentando se passar por nós. Olha só. E não só isso. Empresas que processam pagamentos com e sem registro Bacen, mas trabalhando com bets sem licença.
Olha só. Então, existe um interesse, uma necessidade. Estamos correndo para mudar o cenário. Eu acho que, assim como aconteceu com a LGPD, a gente vai ver no setor de bets, e aí, Godinho, se você pensar diferente, fica à vontade. Mas assim como aconteceu na LGPD, eu acredito que são vários players e eles próprios vão acabar se autorregulando. Então, agora, daqui a pouco, uma empresa que processa pagamentos, ela já não vai mais querer representar uma bet que tá irregular, porque pode sobrar para ela. Na verdade, Então, o mercado vai meio que se ajustando. a gente já tem uma quantidade de regulação bastante extensa num curto espaço de tempo. Acho que não é nem tanto só se autorregulando, mas as empresas vão se blindando, se ajudando e cooperando. Que é um mercado pequeno, se a gente Sim. parar para pensar, extremamente pequeno. Então, assim, eu já tenho norma para as empresas e tem norma da SPA falando que a instituição financeira deve não prestar o serviço ou não ter parceria com uma bet legal. A questão agora é E eu fiscalizar. já tenho um meio, inclusive, que eu não preciso mais denunciar por um e-mail. Eu já tenho num portal específico, indicado, onde eu posso fazer uma denúncia. Tem lá, todo o processo. Já existe, como para a NPD, já existe um SEI atrelado à SPA. E a gente conhece bem o SEI, né? Se a gente for falar de toda Eu não queria conhecer Eu não também. queria conhecer, se a gente mas- falar toda a história de SEI, de super, enfim, voltado para NPD, a gente tem também um SEI para SPA. Pessoal, só para dar aqui um passinho para trás, o SEI é o sisteminha eletrônico da Autoridade de Proteção de Dados, no qual tramitam os processos administrativos, processos de fiscalização e também as denúncias. E acho que é legal falar que não só da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas eu acho que diversas autarquias Usam. atreladas ao Poder Público Federal, Uhum. né? Então que se beneficiam ou se utilizam da mesma estrutura para conseguir receber denúncia, comunicações, né? Reclamações e etc. Ou até para se utilizarem de, poxa, preciso eu ir lá e falar, olha, tive um incidente de segurança na minha empresa. Gostaria de informar vocês. Ou tive um incidente de segurança com usuários de bet. Preciso informar vocês. Ainda que, e aí pegando até, por exemplo, relação entre autoridades. Você pegar documento de incidente de segurança do Bacen com documento de incidente de segurança da NPD, dá um conflito ali. Enorme. Prazo, quantidade, avaliação de risco, dentre outras coisas, que aí você fala assim, atendo quem? Quando você tem, por exemplo, vazamento de dados cadastrais e financeiros atrelados a uma instituição financeira de pagamento, você avisa só um, avisa os dois, não avisa ninguém, avisa todo mundo, e qual o prazo muda, é diferente. Aí vai falar, por que você avisou um e não me avisou? Porque cada um tem uma atribuição de risco diferente, você pode optar por assumir um risco com o Bacen e não assumir com a autoridade. E daqui a pouco a gente vai ter isso muito possível, para não dizer provavelmente, talvez com a SPA. Um SEI específico, você diz. Ou uma obrigação de Não, às vezes se eu notificar. tiver, e se a SPA também decide ter uma norma para relatar incidente de segurança atrelado a dados de usuários dentro de casas de aposta. Eu tô adorando essa conversa porque ela mostra a complexidade da LGPD, dessa intersecção entre a LGPD e as demais normas, as Setoriais. demais responsabilidades que uma empresa tem, para a gente fugir um pouquinho daquela discussão se a empresa vai usar ou não o consentimento. Sim. Acho que é interessante para o público entender isso. E, gente, consentimento. Hoje, biometria facial, geolocalização, não tratamento de dados menores. Eu fujo do consentimento porque eu tenho base legal de cumprimento de obrigação legal regulatória. Era exatamente nesse ponto que eu ia tocar, né? A gente... E que é técnico, gente, mas a gente vai tentar deixar light. o mais light pra possível para vocês. vocês. Porque não é um assunto fácil, é um assunto, de certa forma, denso, enfim. Mas vamos lá, vamos tentar, eu prometo. O que eu queria que você ouvir de você, né, na sua experiência, assim, você já deu umas passadinhas, assim, já deu uma navegada pelo tema, mas quais que são os pontos mais críticos quando a gente fala de proteção de dados dentro das bets? Aí você falou sobre nacionalizar os servidores, você falou sobre mudar o domínio, você falou sobre obrigação de notificar incidente não só para o Bacen, mas também para a NPD. Para a Bet notificar incidente para o Bacen, eu acho que não é o caso, a não ser que a Bet tenha uma relação específica, ou, enfim, ou seja um caso que possa. Mas eu quis fazer uma comparação que, se eu tiver duas autoridades que tenham documentos que conflitem entre si, isso pode trazer um problema. Mas assim, no geral... Quais são as maiores dores hoje, né? Dentro do grupo? Eu fiz um post no LinkedIn e, para quem não sabe, adoro postar, toda terça e quinta eu posto no LinkedIn
Enfim, eu adoro trazer novidades e questões, às vezes, até polêmicas. Postar é uma modéstia, né? Para quem tá em casa, inclusive, Não, mas... procurem as duas, como que a gente pode chamar? Páginas? Não, são posts Não, com não uma são mini estrutura de posts. newsletter. Gente, as melhores. Acho que a melhor, assim, curadoria de conteúdo hoje voltado para privacidade, para proteção de dados, para IA. É só você procurar o Gustavo Godinho lá no LinkedIn, Obrigado. o Senta e Atenta e o Senta aí e atenta Senta aí. aí e o Atenta aí. São dois formatos, né? Sim, Que ele tem lá de trazer conteúdo com uma curadoria incrível, obrigado. Sintético. É bem bom. sintético, fácil de entender e na palma da mão. E com até 3.000 caracteres, que é o limite do post. Não tô falando? Então, quando ele diz que ele posta, é uma modéstia, por favor. Mas vamos lá, esse post ele não estava nem dentro do Senta e Atenta, mas foi um post pós-Bisigma, que foi a feira aqui de São Paulo. A gente se encontrou na Feira do Rio, que é a SBC, Uhum. e teve a feira aqui de São Paulo. E assim, uma coisa que eu notei, se discute muito de jogo responsável, ludopatia, Uhum. lavagem de dinheiro, se discute manipulação de resultados, se discute de compliance, se discute de uma série de assuntos. Eu acho fantástico e Maravilhoso. realmente tem que discutir sobre todos esses assuntos. Porém, nem no Rio, nem em São Paulo, e eu ouso dizer que está rolando um evento em Brasília, também não deve ter em Brasília. Está rolando um evento nesse momento em Brasília, TGS. Ouso dizer que não vai ter nenhum painel discutindo segurança, privacidade e proteção de dados no segmento das bets. E pasmem, o que tá no coração de uma bet? Dados. Gente, tem bet que armazena mais dado do que instituição de pagamento. Guarda essa informação. Então, a bet, ela pode ser tão ou mais vulnerável do que qualquer outra empresa de qualquer outro segmento. Então, o mesmo cuidado, e aí respondendo a sua pergunta, Mari, o mesmo cuidado que a gente tem que ter numa bet, eu tenho que ter em finanças, eu tenho que ter em saúde. Assim, desculpa, o beabá, se você pensar num framework de governança de um programa de adequação de APP, por exemplo, ele vai se aplicar para a bet tanto quanto ele se aplica para a saúde, para o mercado financeiro, para o mercado de recebíveis, para seguros ou para educação, para qualquer outro, para indústria, para varejo, Exato. para o que for. Então, assim, e mais um detalhe, e o mais curioso, uma grande empresa que passou por um incidente de segurança gigantesco tinha um stand lá ofertando seus produtos e serviços. Então, assim, acho que a gente tem que continuar vendendo, fomentando, evangelizando, né, ofertando a palavra do awareness, das melhores práticas dentro das bets, sobre todos esses assuntos, porém, segurança, privacidade e proteção de dados são assuntos que não podem ser deixados de lado. E Então, que têm assim, sido um pouco negligenciados. eu não digo negligenciados, mas eles só não são, porque eu não posso falar pelas outras. Tô tentando falar de uma forma geral aqui, mas eu não posso responder por nenhum concorrente meu. Lógico. Não tem amplificação do assunto. Exato. Isso não tem. Eu fui para essa feira do Rio de Janeiro, né, o SBC Summit, que é uma das maiores, assim como o Big Sigma, né? Uma das maiores aqui do Brasil que está trazendo o tema, e eu fui com o objetivo de entender onde há tratamento de dados. Entender o ecossistema, entender como os dados são tratados e o que tem sido feito em relação a esses dados. Eu vi tudo, menos alguém falando sobre isso. Para não dizer que não tinha você em um painel falando um pouco, né, trazendo um pouquinho dessa ideia. Tinha um painel de compliance que abordou ali dentro do tópico compliance a existência da privacidade, mas eu não vi ninguém olhando para a privacidade. Precisa dar mais holofote. É isso. Acho que a gente não tem uma portaria específica à toa, falando em segurança, privacidade e proteção de dados e mencionando expressamente a LGPD. E trazendo a obrigação de um DPO. E outra, DPO principal, DPO acessório, tem que saber se comunicar em português. A gente vai seguir todas aquelas regras, Exato. né? Mas eu acho que, pelo fato dela ser tão ou mais vulnerável que qualquer outro segmento, a gente precisa dar mais holofote
antes que a prevenção comece, ou a falta dela, comece a doer no bolso do empresário. Passando um pouco disso, você acha que dentro desse mercado a aplicação da LGPD, o compliance, pode ser visto como um diferencial competitivo ou você acha que a gente ainda está muito distante Não, eu de... acho que para qualquer segmento, inclusive para bet, tudo aquilo que você conseguir estar igual ou especialmente à frente do seu concorrente no seu mercado é uma vantagem competitiva. Pegando exemplos, obviamente, de outros players de outros segmentos, olha o que a Apple faz, olha o que Itaú faz, olha o que outros players fazem e vendem com relação à segurança e privacidade. Então, assim, a gente falar de vender a LGPD pelo amor e não pela dor, né? Porque é muito fácil falar de multa, de indenização e etc. Vender e conseguir usar isso para demonstrar vantagem e possibilidades de estar na frente e de que com isso você angarie mais clientes, mais consumidores, mais usuários finais. A gente já tem pesquisa de Accenture, de Mastercard, assim, existe uma fidelização por companhias que realmente cuidam e se preocupam com a privacidade, com os dados dos seus usuários. É simples, gente. Para você, enquanto DPO, né, daí da sua perspectiva de quem está lá dentro, tentando implementar essas práticas, tentando trazer a transformação, contar para a gente como é que tem sido sua jornada. Você tem conseguido trazer os aspectos de LGBT para a realidade ou ainda está naquele momento mais incipiente de pensar nas Pensa questões que basilares? tudo que tinha nas portarias para atender questão de segurança e privacidade precisou ser atendido, porque senão você não tinha licença. Então vamos partir desse pressuposto. Se vocês olharem, especialmente, tem mais de uma portaria que fala, mas a principal é a 722. Se vocês olharem a 722, eu falo de segurança, eu falo de privacidade, eu falo de biometria, eu falo de geolocalização. Então, a partir do momento que eu falo de geolocalização e biometria, por exemplo, eu tenho que trabalhar com o fornecedor. Para eu trabalhar com o fornecedor, eu tenho que fazer avaliação de risco antes da contratação. E aí eu tenho que receber respostas e evidências. E aí eu vou ter que ter uma matriz de risco para eu entender qual o nível de preocupação que eu vou ter que ter com esse fornecedor. E aquilo que estiver faltando entra como cláusula contratual. Por quê? Para não só eu conseguir cobrá-lo, como se algo estiver errado, eu gloso pagamento, eu cobro multa, eu cobro indenização, e eu tenho um storytelling, uma evidência de processo execuível. Perfeito. Porque não adianta ser. A gente precisa parecer ser, né? Vamos a contabilidade aqui. Não, uma mulher de César, contability, enfim, tudo isso. É maravilhosa essa sua fala, porque a gente, na primeira temporada, a gente fez um episódio especificamente sobre contratos, né? E no qual a gente fala sobre criar uma matriz de risco, fala que a gente precisa avaliar todo o terceiro com o qual a gente compartilha informações da empresa, né? Dos clientes, nesse caso dos usuários. Então é maravilhoso esse teu exemplo, porque é uma coisa mais principiológica, uma coisa metodológica que vem sendo aplicada em diversos setores. Perfeito. E aí, legal, eu vou trabalhar com fornecedor, biometria e geolocalização. Sensibilíssimo. Geolocalização pode me levar... E a gente fez um curso junto, a gente pode falar de inferências para chegar num dado sensível. O que é gerado pela geolocalização pode me garantir ou gerar uma inferência para me levar a um dado sensível. Por quê? Se esse cara foi para uma igreja. Se esse cara tá em todo dia pra no hospital. Culto, no hospital. Se esse cara foi para uma reunião de partido político, né? Então, Exato. assim... Ou quem trabalha com instituição de pagamento financeira, que tem aquela função no seu smartphone, que é o Safe Zone, né? O espaço seguro, que cadastra uma quantidade X de endereços, que somado com a geolocalização per se, vai te dar a liberdade de fazer movimentação financeira sem risco. Ou não fazer. Ou não fazer, Isso se é não muito está legal. dentro do espaço. Só que, e se esse dado é compartilhado, por exemplo, você está num banco múltiplo, por exemplo, é compartilhado com a área de cadastro, e tem um dado ali que não poderia ser compartilhado com a esposa do titular da conta, e é uma conta corrente conjunta. Como é que você faz? Melhor não fazer. Entendeu? Então, assim, a gente tem todo... E, por exemplo, biometria facial, pelas portarias, eu tenho que fazer em mais de uma oportunidade. A geolocalização eu tenho que rodar em mais de uma oportunidade. Eu preciso garantir que eu não vou ter menor de idade, então tem que ter um age gate no meu portal. Como eu entro num site de bebida, como eu entro, às vezes, quem quiser entrar num site de conteúdo adulto e tem um age gate lá, vai ter um age gate também no site da operadora, no site da Bet.
Você tem mais de 18 anos, então é uma soma de fatores, porque a gente sabe que a LGPD, ela demanda processos evidenciáveis. Exato. Então eu consigo comprovar, olha, entra, tem o Edgate. Aí vai precisar cadastrar, tem a parte de dados pessoais cadastrais, documentoscopia, primeira geolocalização, primeira biometria facial. Isso vai acontecer algumas vezes ao longo do processo. E outra, esse cara tem os servidores, esse cara tem os processos, tem as pessoas pensando, né, Tem os no triângulo, treinamentos. pessoas, processos e sistemas. Ou seja, Privacy by Design, Vendor Risk Assessment. Eu consigo pensar em prevenção a riscos desde o D0. De o D0. Se todas as empresas estão com programas de adequação 100% estruturados, pensando em artigo 50, não sei te falar. Mas assim, você talvez possa não ter evidência para tudo, mas você tem evidência de que muito do que consta num programa de adequação já é execuível, já é entregável, já acontece de alguma forma. Sim. Ok? Porque pensa comigo, por exemplo, as empresas globais têm anos, né? As bets, pensando em estruturas globais, têm anos. Algumas com 4, outras com 5, outras com 10, outras com 15 anos. Você passa a pensar em abrir uma empresa no Brasil a partir de 2024. Efetivamente, para começar a cumprir as portarias, para a partir do dia 31 de dezembro saber se recebeu uma licença provisória ou definitiva, para a partir do dia 1º de janeiro de 25 poder operar. Então, ou seja, você está falando de empresas com 9 meses de vida, 10 meses de vida, E com uma 12 meses de exigência de vida. maturidade Porque como é que se enorme. faz um mapeamento de dados, né? O tal do roupa, gente, eu não estou falando... Na roupa Eles não já tem nada a ver... conhecem Nada a ver essas com roupa, isso aqui. siglas. Report of Processing Activities, né? Ou reporte de mapeamento de dados, das atividades de mapeamento de dados. Como é que se faz um mapeamento de dados de uma operação fora do país que ela vai segregar 100% da operação de um país que vai começar do zero? Impossível de fazer. Não acontece. Transferência internacional Porque de dados. você não tem substrato ainda para fazer, você ainda não tem os Ou contratos, seja, as pessoas não conhecem o procedimento. as empresas só é possível para as empresas começarem a pensar meses após a operação começar a rolar. Sim, exatamente. E é uma coisa que a gente até falou. A gente teve um episódio também que a gente fala de relatório de atividades de roupa, né? E a gente falou, a pessoa que vai responder por aquele processo, ela precisa conhecer o processo. Então eu não preciso falar com todo mundo da empresa, mas eu preciso que alguém seja o dono daquele processo. Sim. E se a empresa é muito nova, ou você está falando, por exemplo, de startups em que a operação é muito recente, todo mundo meio que faz tudo, é muito difícil de mapear, na maior parte dos casos, porque a pessoa não conhece o processo. Ou porque aquele processo muda todos os dias. Então, uma entrevista que você faz hoje, na semana que vem, ela já não tá mais valendo. Dependendo da empresa, você vai falar que o profissional não existe. Você vai buscar o processo, ainda não tem. Não tem. Você vai buscar o sistema, ainda não foi contratado. É difícil. Então, o que acontece? Você precisa de alguns meses depois do início das atividades operacionais, porque mesmo uma empresa aberta, num primeiro momento, ela não é operacional. Não é. E esse eu acho que é um movimento muito interessante de falar das bets, porque elas estão nesse processo de construir a operação. Sim. Só que elas estão fazendo isso atrelado Isso a eu tô falando várias... de um modo geral, tá? Geral, exato. Atrelado aqui a um nível de exigência Altíssimo. altíssimo. É. E assim, eu não sei como Não vocês estão é- conseguindo. Não é estralar o dedo, não é tirar o é. coelho da cartola. Não, eu acho que assim, a pergunta era, como que tá sendo atuar como DPO nesse mercado? Isso. Só uma coisa, eu sou responsável pelo jurídico, parte regulatória, eu sou DPO. Todos os chapéus. Ok. Originalmente eu fui contratado somente como DPO, mas as coisas aconteceram de uma forma que eu precisei abraçar outros cenários. Eu tenho uma pessoa que cuida de compliance ao Gov, que está acima de mim, né? Eu tenho alguns cargos você não só precisa registrar na SPA, e eu sou um cargo que é registrado na SPA, mas tem alguns cargos que são, inclusive, devem constar como diretores estatutários na empresa, que é o caso do diretor de compliance, do diretor financeiro e do ombudsman. E eu sou um cargo abaixo. Eu tô como administrador da empresa, eu como responsável pelo jurídico e DPO, junto com o CISO e junto com a pessoa da RH, mas a gente não é estatutário. Mas o diretor de compliance é estatutário. Então, tem um que a mais de relevância, de Olha que importância, interessante. atrelado a algumas funções dentro de uma BET registrada e em operação no Brasil. Outra coisa que eu queria puxar da sua fala para aproveitar mesmo o gancho é que você falou assim,
São várias coisas que estão sendo construídas agora, eu preciso atender a diversas regulações diferentes, enfim, a questão da biometria, a questão de geolocalização e tudo isso. Uhum. Isso me remete muito à ideia que a gente também já falou em episódios anteriores, que é o nosso modelo de regulação. Você falou, eu preciso fazer auditoria na pessoa que eu contrato para prestar esses serviços, vendor assessment e tal. O nosso modelo de regulação é o que a gente chama de abordagem baseada em risco. Sim, E a risk-based atuação, approach. Perfeito. e a atuação hoje, imagino que sua, pelo que você está falando, é justamente essa, é de entender o cenário e falar, bom, eu tenho um risco aqui, não só eu tenho que atender a X, Y, Z regulação, mas eu também tenho que pensar no risco que eu estou oferecendo para o mercado e adotar uma medida que seja suficiente para mitigar esse risco. Pensando em análise baseada em risco, ou risk-based approach, porque isso é mais uma coisa que vem de fora, né? Nossa lei é baseada numa legislação europeia, a questão de análise baseada em risco vem de fora, enfim, a gente tem muito isso de importar legislações, importar conceitos, sem travar negócio. É isso. É muito fácil, e eu volto àquela questão de direito como meio e direito como fim. Privacidade como meio, privacidade como fim. Né? A gente precisa, às vezes pode parecer fácil falar o não, mas a gente precisa muitas vezes ter a perspicácia de saber encontrar situações alternativas para quando aquele sim que se espera original não é possível de ser dado. Exato. Né? Então, poxa, vamos com esse fornecedor, mas vamos seguir uma outra linha. Vamos procurar outro fornecedor que possa trazer um risco menor. Vamos pensar numa situação, vamos rodar uma avaliação de risco num prazo mais curto. Porque, sei lá, você pode rodar uma avaliação de risco num fornecedor a cada 3 anos, a cada 1 ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses. Dependendo se ele é 4x4, se ele é alto risco, se ele é altíssimo risco, se ele é médio risco, se ele é baixo risco. Tudo isso vai importar. Então, a partir de um vendor risk assessment, de uma avaliação de riscos de um fornecedor, ou como se fala nesse mundo, e até a turma usa uma outra terminologia, que é o Know Your Provider, o KYP, você também tem o KYC, você tem todos os KYs da vida, que é o Know Your Provider, ou conheça seu fornecedor, né? Você consegue entender se o nível dele de maturidade, de governança e de processos, ele é menor, ele é igual, ou ele é superior ao seu. E a partir daí, muitas vezes rola até uma relação de simbiose. Porque às vezes o cliente consegue dar, dependendo do teu nível de maturidade e governança, até uma consultoria gratuita para o fornecedor. Ou às vezes o fornecedor consegue dar uma consultoria gratuita para o cliente, dependendo do nível do cliente. Como eu te falei, tem batch aí com 10 meses, 8 meses, 6 meses de existência. Por quê? Porque foi criada a partir de uma legislação que é nova. Marco Legal das Bets vem em dezembro de 2023. Né? Então a gente precisa também ter essa perspicácia, ter essa maleabilidade para, vamos achar uma situação alternativa, mas sem emperrar o negócio. Né? A não ser que seja algo que, assim, seja um baita tiro no pé, o risco seja altíssimo, você tem uma questão reputacional, você possa, por conta disso, ter uma licença suspensa ou cancelada ou perdida. Né? Porque esse é o worst case cenário, esse é o pior cenário de todos para uma bet. É você perder a sua licença. Você não pode mais operar. Você vai para o ostracismo, você vai para a ilegalidade. Então, assim, tudo que eu preciso fazer é para que esse tipo de situação não ocorra. E outra, né? Se a gente for pensar em agente de tratamento, eu vou avaliar risco e contrato, etc. Qual a questão, né, de responsabilização que um parceiro vai ter? Vai depender também qual é a estruturação que eles colocam como agente de tratamento. Ele é um co-controlador, ele é um controlador singular independente, ele é um operador de dado. Ele trata dados para começo de conversa. Não, e hoje em dia, né, quem está da atrelado à cadeia. bet no dia a dia, a grande maioria dos relevantes vão tratar dado. O ponto é, ele é um co-controlador, é um controlador independente ou ele é uma operadora? Né? E a partir daí, você também vai ajustando parte das questões de risco. Ainda que a NPD possa falar, né, no seu guideline que fala sobre agente de tratamento, que no final, ainda que
você defina e ela entenda diferente a decisão sobre quem é o que possa ficar na mão dela. Tudo bem? É, o que importa é a realidade, Você tem né? um Não quê aí importa de como uma você se certa. autodeclara Você tem um contratualmente. quê até de uma Uhum. certa insegurança jurídica atrelada a esse tipo de assunto, mas a gente abafa o caso, segue a vida, e se um dia a gente chegar a isso a ter num processo administrativo ou numa questão judicial, a gente vai tratar isso de forma Pontual. pontual e concreta. Mas acho que tem tudo isso. Não ser conservador demais, não ser restrito demais, ter uma visão ampla, saber usar o direito e a privacidade como meio e conseguir chegar de uma forma onde, mitigados os riscos, a empresa consiga entregar, buscar e apresentar aquilo que ela tenha se programado para fazer. Eu acho que essa foi a fala dele, que se o nosso público anotar, acabaram de ganhar um verdadeiro mapa Do que fazer. do que fazer para prestarem serviço para uma Bet, porque não se esqueçam, uma Bet é uma empresa como qualquer outra que vai agregando ali vários prestadores de serviço, né, ao seu portfólio, vai contratando muita gente para ajudar que essa operação esteja de pé todos os dias. Então, para quem é um pequeno, médio empresário que tem algum serviço que possa prestar para esse novo mercado que está surgindo, acho que essa fala dá literalmente esse mapa para que você Acho que siga, sim também. compreenda, Sim. né, para que você consiga chegar lá e ter um contrato assinado. Eu acho que essa sua fala, assim, foi literalmente o ouro que você poderia entregar aqui no nosso podcast para o nosso público que tem tanto interesse em se adequar à LGPD, a seguir essas boas práticas e a conseguirem cada vez mais oferecer um diferencial competitivo no seu negócio a partir da adequação. Acho que estamos chegando ao fim, né, Mari? Infelizmente, acho que você quer fazer mais alguma pergunta? Porque eu gostaria de fazer várias. Não, eu tinha algumas perguntas, só que a fala do Godinho foi perfeita e acabou abarcando, de certa forma, né? A gente queria tratar de todos esses pontos e você rapidinho resumiu, então acho que é isso mesmo. Eu acho que como última questão, assim, que tipo de mensagem que você gostaria de deixar, assim, para, né, para as pessoas que estão nos ouvindo em relação à privacidade, em relação a que tipo de sinal de alerta que você pode ficar ligado Tá. quando você estiver se relacionando com uma casa de aposta e tal? Bom, vamos lá. Eu acho que primeira coisa, você tem cento e tantas operadoras, casas de aposta, bets que estão efetivamente focadas e compradas com a ideia de agir conforme a extensa legislação que nos foi imposta há pouco tempo. Acho que esse é o primeiro ponto. E além do que se fala de jogo responsável, de manipulação de resultado, de ludopatia, a gente também precisa falar mais. Isso não significa que as empresas não estejam olhando, que fique bem claro. Eu acho que só precisa se amplificar mais o assunto, a discussão. Porque volto a dizer, se as empresas não tivessem uma preocupação e não tivessem atendido uma série de requisitos voltados para segurança e privacidade, a certificação não teria saído. Acho que esse é o Muito primeiro bem ponto. pontuado. Mas eu acho que há necessidade de falar mais. Então, olhar e entender o processo, né? Porque você tem um processo ali do onboarding, que é o processo do cadastro, da verificação e input de documentos, da coleta da biometria facial, do envio de uma CNH, de um envio de um RG, enfim. Isso normalmente está atrelado a um parceiro específico, né? Ver quem aceita ou quem não aceita menor de idade, e as que aceitarem fuja, né? E tentar entender o seguinte: jogo não é investimento, jogo é diversão. Use um dinheiro que você não vai precisar. Enfim, e as bets estão fomentando as corretas, estão fomentando esse tipo de informação e precisam fomentar cada vez mais, né? Mas também precisam falar de segurança, porque se você não garante segurança, se você não garante privacidade para o usuário e se você não garante proteção para os seus dados, esse usuário não vai ficar na sua bet. Ele vai jogar em alguma outra. Inclusive até porque você está lá numa bet, seja do smartphone, seja do computador, às vezes você consegue assistir um jogo de tênis, um jogo de basquete, um jogo de futebol, enfim, porque a bet te proporciona isso enquanto você está apostando. Lembrando, né, são 3, normalmente, atividades diferentes que a bet pode te proporcionar: o cassino online, jogos em geral e a parte de apostas em atividades esportivas.
Até essa semana saiu novas atividades esportivas que podem ser inseridas proposta, inclusive esports, que isso é uma novidade. Que legal. Então, o League of Legends da vida e outros tipos de jogos, né? Então, e olhar, pô, ter a curiosidade, quem quiser, obviamente a gente sabe que a maioria das pessoas não faz isso, entender os termos de serviço, termos e condições, olhar a política de privacidade, enfim, a gente cumpre. Tem lá o meu nomezinho na política de privacidade, ainda que guardadas as devidas proporções, eu acho que isso foge um pouco, ainda que conste da LGPD e da norma da NPD, porque se abre uma brecha para outras coisas, enfim, mas o meu nome tá lá, meu e-mail tá lá, e eu acho que são esses os sinais básicos que precisa se olhar para garantir que minimamente a Bet vai atender e vai te proporcionar uma experiência segura e tranquila. Excelente. Mais uma vez, Não sei nem excelente. como finalizar esse episódio. Eu acho que eu quero mandar um beijo para as meninas. Qual que é o nome das suas filhas mesmo? Júlia e Alice. Júlia e Alice, a gente quer agradecer por vocês deixarem o papai bater esse papo aqui com a gente hoje. A gente sabe que ele poderia estar em casa com vocês, mas ele escolheu vir aqui compartilhar o seu conhecimento, trazer tanta informação, eu acho que mais do que informação, eu acho que você trouxe aqui hoje uma visão de quem está dentro, de que eu não conseguiria ver se você não compartilhasse. Então, muito obrigada pela sua generosidade. Eu sei que isso contribuiu para o nosso público, contribuiu para o nosso podcast. Então, meninas, muito obrigada por liberarem o papai. Muito obrigada, Godinho, por essa aula que nós tivemos aqui hoje. A gente espera em outras oportunidades, né? Trazer você aqui de volta. E quem está em casa e quiser falar com você, como que faz? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei super feliz em poder participar, dividir um pouco com vocês, dividir um pouco com o público de vocês. Então, fico à disposição para próximas possibilidades. Olha, que a gente vai. A gente vai chamar. E quem quiser falar comigo, consegue me achar no Instagram. Eu sou o DPO Anabi no Instagram ou Gustavo Godinho no LinkedIn. Enfim, toda terça e quinta tem lá a minha newsletter que eu solto como post. E é só me acompanhar, seguir, mandar o convite, enfim, que a gente consegue trocar algumas figurinhas por lá. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso para todos nós e até uma próxima. Isso aí. Muito, muito obrigada. Adorei. Foi excelente. Obrigada mesmo pela disponibilidade. A gente sabe que sua agenda é bizarra de corrida. Adorei a participação. Foi realmente muito bom. Muito obrigada. E um beijo para vocês. Obrigada pela audiência. Até o próximo episódio.